Convite à reflexão número 55. O sentido do trabalho do bem em nossas vidas. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o Marcelo Pelosini. Espero que este áudio os encontre muito bem. Para mim é uma imensa alegria poder participar mais uma vez desse projeto chamado Convite à Reflexão. No convite de hoje, nós vamos ter uma oportunidade de refletir sobre o tema O sentido do trabalho do bem em nossas vidas. E nós vamos falar desse tema especialmente no enfoque da casa espírita, do movimento espírita, ou seja, do trabalho do bem no centro espírita. Nós vamos basear a nossa reflexão de hoje no livro Consciência Espírita, escrito por Alírio de Cerqueira Filho, especialmente no capítulo 6 dessa maravilhosa obra, que eu recomendo fortemente que vocês leiam. Meus irmãos, minhas irmãs, o grande objetivo do Centro Espírita é a promoção do espírito imortal. Através da divulgação da doutrina, do seu estudo, das terapêuticas disponíveis na nossa casa, nós vamos promovendo o espírito imortal que nós somos. Nós vamos promovendo esse espírito imortal a novos patamares de conhecimento, de sentimentos, de pensamentos, enfim, a novos patamares evolutivos. Mas a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje é a seguinte: será que para realizar o trabalho do bem, basta fazer coisas para o próximo? Porque alguém pode pensar assim: puxa, eu faço tanta coisa para o bem de todos, eu participo do sopão, eu vou à tarefa mediúnica, eu aplico passes, eu realmente ajudo as pessoas. Eu sou aquele trabalhador da última hora, aquele trabalhador que Jesus menciona na parábola da vinha. Mas será que o trabalho do bem se resume a ajudar o próximo? Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos uma tendência a focar as nossas atividades nas questões circunstanciais e não nas existenciais. O que eu quero dizer com isso? Vejam, as realizações circunstanciais dizem respeito às várias atividades dentro do movimento espírita, ou seja, aquelas atividades que visam o nosso aprimoramento pelo trabalho do bem, mas elas são transitórias e transferíveis. Por exemplo, eu posso estar trabalhando no sopão hoje e amanhã eu mudo para outra tarefa. Então aqui, na realização circunstancial, a gente pode ser substituído por outras pessoas. Por exemplo, num caso de um afastamento provisório ou de um impedimento definitivo, né? Eu não posso ir mais. Então outra pessoa vai e vai me substituir. Ou seja, o trabalho não vai parar. De um outro lado, as realizações existenciais, elas são mais importantes. Por quê? Porque são aquelas realizações que ninguém pode fazer no nosso lugar. Porque elas visam o nosso aprimoramento espiritual. Elas dizem respeito à nossa ligação com as leis divinas e o desenvolvimento das nossas próprias virtudes. Perceba, ninguém pode fazer isso por você, ninguém pode fazer isso por mim. Isso é uma tarefa pessoal, personalíssima. Não dá para a gente terceirizar, não é verdade? Então o trabalho do bem é fundamental para a gente desenvolver em nós mesmos estas questões existenciais. Ou, se vocês preferirem, realizar a reforma íntima. A gente precisa ter isso muito claro em nós, porque se a gente não tiver isso muito claro dentro de nós, a gente vai acabar assumindo uma infinidade de tarefas do bem. E, logicamente, a gente vai ajudar muitas pessoas, né? Vai realizar um trabalho muito importante, mas vai esquecer de desenvolver as próprias virtudes. Vai esquecer das realizações existenciais. E se eu esqueço das minhas realizações existenciais, eu estou deixando de lado, automaticamente, a minha transformação para melhor. Vejam como é grave isso. Então, se o trabalhador ou a trabalhadora do bem não estiverem atentos às questões existenciais, eles podem sim realizar muitas tarefas, podem sim ajudar várias pessoas, mas isso não significa necessariamente que a sua intimidade esteja sendo transformada. Se o trabalhador ou a trabalhadora do bem não estiverem atentos
as questões existenciais, eles podem acabar realizando as tarefas de uma maneira desequilibrada. Principalmente se as realizam por vários anos a fio, né? Distanciando-se da fidelidade a Jesus e a Kardec, fazendo aquela tarefa de maneira automática, mecânica, esquecendo-se da transformação que aquela tarefa deve realizar no trabalhador. Não é verdade? Então vejam a gravidade, né, dessa questão. E essa transformação, ela significa a nossa metamorfose, né, para a gente poder se transformar no homem de bem que o Evangelho segundo o Espiritismo menciona no capítulo 17. Essa passagem, meus irmãos, do capítulo 17 é importantíssima. Se nós pudéssemos resumir a reforma íntima, eu acho que ali seria o resumo mais completo. Então, quando você puder, recomendo que leia esse trecho do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas os espíritos superiores, eles nos ensinam que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Vejam, essa lei é uma só, mas ela tem 3 dimensões: justiça, amor e caridade. Em relação à justiça, essa lei mostra para nós que todos temos o direito à felicidade. Mas ela também nos mostra que ninguém pode usufruir de um direito sem praticar um dever. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Se a gente quer ser feliz lá no futuro, a gente precisa começar a construir essa felicidade hoje. E o trabalho do bem é justamente a oportunidade para a gente realizar essa construção. Em relação ao amor, essa lei ela traz a regra áurea de Jesus, que está lá em Mateus, né, no capítulo 22, nos versículos de 37 a 39. Lá ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mandamento, meus irmãos, segundo as lições que Jesus nos deixou, mandamento significa exercício. Ou seja, o primeiro grande exercício que nós precisamos fazer nas nossas vidas é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. É um exercício, é algo que precisa ser praticado, né? E o que significa amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração? Significa o sentimento, amar com o sentimento, né? Lembrando que deve ser o sentimento do espírito imortal que nós somos, e não o sentimento do corpo físico, um amor limitado, né? Não, a gente tem que lembrar de trazer sempre a visão do espírito imortal que nós somos. Amar ao Senhor nosso Deus de toda a nossa alma significa que a gente precisa vivenciar as leis divinas, disciplinando os nossos pensamentos, disciplinando os nossos sentimentos e automaticamente nos aproximando de Deus, observando os mandamentos, né, de Jesus. Amar a nosso Deus de todo o nosso entendimento significa compreender pelo raciocínio, pela reflexão, pelo conhecimento, né? E a doutrina espírita vem justamente através da fé raciocinada nos ajudar nesse sentido, a compreender as coisas pelo raciocínio, pela lógica. Mas como nós podemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento? Como que a gente faz isso? Que referência que nós vamos usar para amar dessa maneira? O mestre nos traz a lição completa. Ele fala qual é a referência, na própria sequência do ensinamento. Então, quando ele fala, e o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a referência, meus irmãos, de amor no ensinamento de Jesus é o amor a si mesmo. Como diz o Alírio de Cerqueira Filho, amar-se a si mesmo é exercitar o sentimento de aprendiz e de filiação divina, sentindo-se espírito imortal. Eu vou repetir. Amar-se a si mesmo é exercitar o sentimento de aprendiz e de filiação divina, sentindo-se espírito imortal.
Vamos pensar uma coisa aqui, gente? Vamos fazer uma outra reflexão. Estamos nos sentindo como espíritos imortais, trabalhando no bem? Será que a gente está sentindo isso dentro da gente? Essa visão nos impulsiona, nos faz considerar aquelas realizações existenciais que eu estou fazendo, que eu estou realizando. O trabalho que o trabalho do bem realiza em mim. Esse amor próprio, meus irmãos, é a referência que nós precisamos usar, não apenas no trabalho do bem, mas em todos os setores da nossa vida. Eu me amo por ser filho de Deus, e eu estou em aprendizado constante como espírito imortal que eu sou. E porque eu me amo, eu posso auxiliar o próximo nas diversas tarefas que eu assumo no centro espírita, realizando a caridade e me transformando para melhor. E a caridade é o terceiro aspecto da lei que nós mencionamos. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, está escrito: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Então vamos fazer algumas reflexões aqui em relação ao homem de bem. Se eu tiver na dúvida, da tarefa que eu estou realizando, dos atos que eu estou praticando, eu posso me perguntar: esse ato que eu estou praticando é amoroso para mim e para os demais? A gente pode perguntar: esse ato que eu estou praticando é justo comigo e com os outros? E a gente pode perguntar ainda: esse ato que eu estou praticando é caridoso comigo e com os outros? Então, caso a resposta a estas perguntas seja sim, meus irmãos, vamos seguir adiante, vamos seguir avante. Caso seja não, é necessário que nós façamos esforços para mudar as nossas escolhas. Na dúvida, perguntemos se gostaríamos que aquilo fosse feito para nós. Portanto, meus irmãos, a pessoa de bem é aquela que faz um exercício para cumprir a lei de justiça, amor e caridade, nos seus 3 aspectos. O trabalho do bem é o único meio para fazer esse exercício, seja na vida profissional, na família, no trabalho voluntário dentro do movimento espírita. A gente precisa utilizar o trabalho do bem para amadurecer em nós o nosso senso moral. O trabalho do bem vai trazer para a gente uma maturidade do nosso senso moral. Isso significa que necessariamente ele deve nos levar a processos de autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. Vejam a importância do trabalho do bem. E na verdade é isso que a doutrina espírita preconiza, não é verdade? Quando diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Mas eu havia feito uma pergunta no início da nossa conversa de hoje. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: será que o trabalho do bem se resume a ajudar o próximo? E você, assim como eu, deve ter concluído que não. O trabalho do bem não se resume a ajudar o próximo. Muitas pessoas incorrem em erro, pensando que para trabalhar no bem, basta fazer coisas para o próximo. Meus irmãos, de nada adianta nós nos alistarmos em uma infinidade de tarefas do bem, sem analisar o sentido dessas tarefas nas nossas próprias vidas. Vejam que os espíritos superiores nos ensinam na questão 647 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a lei de Deus está contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Vou repetir. A lei de Deus está contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Percebam que a pergunta foi muito inteligente. Kardec está indagando aos benfeitores espirituais se a lei divina está toda inserida na ideia, no preceito de amor ao próximo. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: esse preceito compreende só uma parte da lei. Uma parte só. E por que eles disseram isso? Eles disseram que o amor ao próximo compreende uma parte da lei divina ou natural. Por quê? Para incluir todas as circunstâncias da vida
é necessário juntar a esse preceito de amor ao próximo o amor a Deus e o amor a si mesmo. Aí fica completo. Né? Amor ao próximo, a Deus e a si mesmo. Então, se uma pessoa, por exemplo, diz que ama a Deus, mas não se ama, ou se uma pessoa, por exemplo, diz que ama o próximo, mas não se ama, ela está sendo incongruente. Porque uma coisa está ligada à outra. Um outro aspecto também muito importante que nós precisamos estar atentos é a chamada preguiça moral. Preguiça moral. Por quê? Porque a preguiça moral ela nos impede de realizarmos esforços para nossa dignificação, para nossa transformação. Eu realizo o trabalho do bem, mas eu não me transformo, eu não me esforço para ser uma pessoa melhor. Por preguiça moral. Então uma coisa, meus irmãos, é a gente realizar a tarefa do bem por obrigação. Outra coisa é a gente trabalhar por motivação. E como eu sei se eu estou trabalhando na tarefa do bem por obrigação ou por motivação? 3 aspectos: contentamento, suavidade, leveza. Essas são 3 virtudes que podem ajudar o trabalhador a avaliar a sua situação. Então, essas 3 virtudes vão servir para nós como parâmetros dentro da tarefa do bem, dentro da tarefa espírita. Né? Vão ser parâmetros para a gente poder avaliar se o jugo que nós estamos carregando é suave e se o fardo é leve. Porque se a gente não estiver sentindo contentamento, suavidade e leveza no trabalho, provavelmente a gente estará trabalhando por obrigação. Porque a tarefa por obrigação é pesada, é enfadonha, é difícil. A pessoa diz, ai que dureza, lá vou eu de novo trabalhar naquela tarefa. E na verdade ela queria ficar assistindo novela. Né? Perceba que eu não estou falando aqui sobre facilidade, simplicidade ou complexidade da tarefa que a pessoa realiza. Isso é outra coisa. Eu estou dizendo aqui sobre o bem-estar que a tarefa do bem deve gerar na pessoa que a realiza. Então a gente não pode confundir as dificuldades que todas as tarefas trazem, os desafios que delas naturalmente decorrem, né, com os sentimentos de contentamento, suavidade e leveza. Por que isso? Porque dificuldade e desafio tem tudo a ver com o esforço que nós vamos empregar na tarefa. E o esforço, como nós já estudamos hoje, né, é necessário para que sejamos considerados como verdadeiros espíritas. Todos vocês conhecem a parábola dos 2 filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo. Mas nós preferimos estar com aqueles que denominam essa parábola como parábola dos 2 filhos, porque os 2 filhos na história são importantes e trazem aspectos diferentes e cheios de ensinamento. Mas isso é assunto para outro convite à reflexão. Hoje nós vamos falar do filho mais novo, o filho pródigo mesmo, que após ter se arrependido das ilusões que havia alimentado, cansado de errar, depois de haver tomado a sua parte na herança e ido embora, ele reflete para voltar à casa do pai. E ele pensa o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de seus trabalhadores. Ele estava espiritualmente caído e ele pensa então em se reerguer. Isso significa que uma hora o espírito imortal cai em si, desperta, se cansa de errar, de se afastar de Deus. Então tomba na própria incúria. Mas percebam, meus irmãos, minhas irmãs, que ele não fica caído, prostrado, ou imerso nas suas próprias culpas, ou ainda dando desculpas para não fazer nada. Ele reflete sobre o modo que ele pode agir para se reabilitar. Na realidade, é um ato de alto amor. Por quê? Porque ele poderia ter ficado caído, né? Poderia ter ficado prostrado, mas por alto amor ele procura se levantar.
E como é que ele faz? Como é que ele pensa? Ele pensa, eu vou me levantar e vou buscar meu pai. Então vamos perceber aqui a necessidade do querer, da vontade, do movimento, né? Então a primeira atitude é retornar à casa do pai. E arrependido, ele se sente indigno de voltar como filho e tem a humildade para solicitar a dignidade de ser um trabalhador do pai. E aqui, meus irmãos, há o despertamento consciencial. Mas que tipo de trabalhador é esse? É aquele que vai se esforçar no bem para se tornar melhor. É o trabalhador a serviço do bem. Primeiro dentro de si mesmo e depois em direção ao próximo. Então, ao solicitar o trabalho ao Pai, ele humildemente solicita oportunidades de reabilitação. Porque não basta se arrepender somente. É necessário aprender com os erros e repará-los. Então, esta ideia de auto-perdão não significa simplesmente anular os erros que nós cometemos no nosso passado. Isso não existe na lei divina. Isso não existe. Deus permite que nós nos reabilitemos, mas para que essa reabilitação seja verdadeira, são necessários a expiação e a reparação dos males praticados. Né? Bem como o arrependimento, que nós já falamos. Então precisamos de arrependimento, expiação e reparação. Então as várias tarefas que nós vamos desempenhar dentro do movimento espírita devem sim servir como instrumentos da renovação de nós, os trabalhadores, né? Os filhos arrependidos, né? Cansados de errar, que estamos retornando à casa do nosso Pai. Então reflita, o que nós estamos fazendo com essa hora que Deus nos oferece para o trabalho no bem? Será que nós estamos simplesmente deixando passar o tempo para ver como é que as coisas ficarão no futuro? Ou nós estamos utilizando essas oportunidades que nós estamos recebendo para nossa transformação pessoal e também para auxiliar na regeneração do planeta? Será que nós estamos preocupados apenas com as questões circunstanciais? Ou nós precisamos dar a devida atenção às questões existenciais? Meus irmãos, minhas irmãs, no início da nossa fala, nós dissemos sobre os trabalhadores da última hora, aqueles da parábola da vinha. E vocês lembram que nessa parábola, Jesus diz que o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. E ele combinou de pagar 1 denário pelo dia e os mandou para a vinha. Por volta de 9 horas da manhã, esse proprietário sai de novo e vê outros desocupados na praça. Dirige-se a eles, né, e diz: vão vocês trabalharem também na minha vinha e eu pagarei o que for justo. Ele fez isso outras vezes, por volta do meio-dia, das 3 da tarde. E fez isso por uma última vez, às 5 horas, e os contratou para trabalhar na vinha também. E quando eles terminaram o trabalho, aqueles que foram contratados primeiro esperavam receber mais. Mas o senhor da vinha pagou 1 denário para todos e disse que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quando o Senhor nos convida a trabalhar na vinha, ele nos convida, como espíritos imortais, a desenvolver as nossas virtudes. Esta é a vinha que o Mestre se refere. O trabalho da vinha é o trabalho do espírito imortal desenvolvendo as suas virtudes, transformando-se pela tarefa do bem, construindo a sua própria felicidade. E o pagamento do trabalhador da vinha é 1 denário, conforme a lição do Mestre. E esse denário não é algo que tenha um valor monetário, não é algo que tenha um valor financeiro, porque cada um dos trabalhadores que foram chamados, tanto os da primeira hora, quanto os da terceira hora e os da última hora, vão receber o mesmo pagamento, 1 denário.
E por que só um denário para todos, independentemente da hora em que começaram a trabalhar? Porque o denário que Jesus fala representa a real felicidade. E a real felicidade é uma só para todos, não é um valor monetário. Então, cada um de nós, independentemente da quantidade de horas trabalhadas, vai receber um denário, porque o que conta é o empenho de trabalhar na vinha. E um tem que trabalhar mais tempo e outro pode trabalhar menos tempo, por quê? A conquista dessa felicidade pode ser mais rápida para um ou mais lenta para outro, depende do estágio evolutivo que nós estamos. Então, a questão aqui não é uma questão de uma cifra, é a questão de um estado de consciência, que a gente vai conseguir quando a gente conseguir despertar para as realidades, para as verdades do espírito imortal que nós somos. E a nossa missão como espíritos imortais é nos transformar nesses trabalhadores da vinha para adquirir o nosso denário. E neste momento nós estamos recebendo o convite do Senhor da vinha. Ele está dizendo: venha trabalhar no exercício das suas virtudes. Meus irmãos, minhas irmãs, como diz o mentor Constantino no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, a hora que nos resta é um instante na imensidão do tempo. Então vamos aproveitá-la bem, vamos usá-la no trabalho do bem. É fundamental refletir que não existe trabalho do bem que não exija de nós um esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. O trabalho do bem é um recurso de aproximação do nosso espírito imortal com Deus. Por quê? Porque ele aciona o nosso livre-arbítrio através da lei de liberdade, para que a gente possa decidir de livre e espontânea vontade voltar à casa do Pai. Vamos juntos então? Bom trabalho na vinha a todos. Que Jesus nos ilumine e abençoe hoje e sempre. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.